comecei na Difusora em 1957. Antes da Difusora, eu trabalhava no Banco da Lavoura, eu trabalhava lá um amigo nosso, né, funcionário da casa, chamado Sandoval Guimarães. Sandoval Guimarães fazia um programa na Rádio Timbira em que ele recebia cartas do ouvinte e depois ele lia de forma diferente, né, da forma dele de fazer o trabalho. E ele me contava isso no banco. Eu digo, olha, vamos fazer uma espécie de teatrinho aqui. Tu me dá os envelopes das moças que escrevem para ti e eu vou ver se eu faço uma espécie de teatrinho. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a ir na Rádio Timbira, porque aí ele me convidava para ir. Como ele achava que eu tinha boa voz, ele disse, tu vai ler as propagandas, os anunciantes, tu vai ler os anunciantes. E mesmo assim, depois de algum tempo, eu comecei a participar também da novela, né? Ia lá umas duas moças e eu começava também a participar até que terminou. Quando terminou, aí veio essa possibilidade de eu fazer a Rádio Difusora. Fui convidado também e nós fizemos concurso para a Rádio Difusora. Independente de Bom Dia Maranhão, na Rádio Difusora, eu fechava a estação. Você vê que naquele tempo era muito difícil você trabalhar em rádio. Eu também fechava a estação de 10 à meia-noite. E não era um programa meu, era um programa da própria rádio. Eu simplesmente fazia a apresentação das músicas e lia as propagandas. A respeito do Bom Dia Maranhão que eu fiz, a gente sempre recebia telefonemas, né, recebia cartas do interior do estado, recebia frangos, né, que mandavam para a gente, das pessoas que acompanhavam, porque a Difusora, inclusive, cobria praticamente quase todo o estado. Na época, trabalhava comigo Lima Júnior, que era o grande, que o Raimundo Bacelar trouxe da Timbira para lá, era o apresentador de palco, de apresentador de programas em que levava calouros, essa coisa toda, que no tempo recebia um público muito grande para assistir. Tinha dois locutores excepcionais, César Roberto e Edgar Fontinelli, Canarinho, de Jean Martins, né, que foram também para a Rádio Difusora, a convite do próprio Raimundo Bacelar, que era muito amigo de Jean Martins, e eles começaram a fazer esporte. E nesse período, eu gostava muito de fazer esporte. Eu gostava muito de esporte e eu dei uma orientação para eles, que eu tinha no banco 2 colegas que gostavam também, que podiam fazer ponta de gol, porque não tinha ponta de gol nesse tempo. Eles faziam futebol com comentarista e com narrador. E eles entenderam que podia fazer assim, e nós fizemos, então, esses repórteres de campo. Quando eu fui fazer o esporte na rádio, nós tivemos que mandar buscar outro narrador. Aí veio do Amapá, Gilberto Alves. O Gilberto Alves veio trabalhar com a gente, trouxemos o Edgar Fontinelli para fazer a parte de dentro do estádio, né? A parte de repórter esportivo. Conseguimos o Zé Branco, que era simplesmente um apresentador de rádio, J. Alves também apresentador de rádio. Nós fizemos uma equipe forte, uma equipe realmente interessante. E essa equipe foi uma equipe que ganhou audiência praticamente total aqui em São Luís, porque nós tínhamos realmente a melhor equipe. Bernardo Almeida é quem fazia a Difusora Opina. Escrevia, era um programa meio-dia, sempre meio-dia. Então a Difusora Opina, ela era aberta com a promoção do Hotel Central, de Oliveira Maia. Eu fazia essa abertura desse programa e lia o que Bernardo escrevia.
Então, todo meio-dia, quando entrava, inclusive, essa difusora Opina, era um Deus nos acuda, todo mundo ia por rádio, etc. E o Bernardo escrevia de determinadas maneiras, né? Ele tinha uma noção disso, outra noção daquilo, e muitas das vezes, né, não oferecia condição, agrado para determinadas figuras, como por exemplo, para o chefe de polícia. Quando se batia muito na polícia, e através do que ele escrevia, quem pagava o pato era eu, né? Porque eu fui chamado em 2 oportunidades, né, para a delegacia de polícia. Disse: o que o senhor está fazendo nessa rádio? Me diz o delegado. O senhor está criando um caso contra a gente. O senhor não tem condições de falar mal do que a polícia faz na rua. Eu digo: meu amigo, eu sou simplesmente locutor, narrador. Quem faz isso não sou eu, é Bernardo Almeida. E eu tinha que falar isso, né? Porque realmente eu ficava numa situação muito complicada. E eu fui 2 vezes chamado na polícia por causa da difusora Opina. Transformando a nossa opinião em sentimento público, a difusora Opina, um oferecimento do Hotel Central de Oliveira Maia. Ontem nós tivemos, tanto na Timbira como na Rádio Difusora, excelentes apresentadores, locutores e pessoas que trabalhavam em rádio com muito mais frequência, com muito mais interesse, inclusive de fazer rádio. Eu acho que independente da vinda da televisão, da vinda dos celulares, do tablet, o rádio ainda é o instrumento mais importante, inclusive, do povo brasileiro. Porque dificilmente um cidadão brasileiro não tem um radinho de ir para o serviço, de colocar em cima da mesa, de acompanhar as novidades que são, inclusive, oferecidas pelos locutores. Acompanhar, inclusive, quando ele não tem possibilidade de estar em casa para assistir uma partida de futebol, ele leva o rádio para onde ele trabalha, ou leva o rádio para onde ele está brincando, para que ele acompanhe, inclusive, esse futebol. Olha, meu trabalho na difusora, ele recebeu, inclusive, uma orientação de um cidadão já falecido que nos acompanhava, que nos orientava, que oferecia para nós a possibilidade de fazer um trabalho, que foi Bernardo Coelho de Almeida. Tivemos a oportunidade, inclusive, de acompanhar esses locutores que eu falei antes, o Edgar Fontinelli e o Cid Maciel César Roberto. Tivemos a oportunidade também de ser dirigido pelo Raimundo Bacelar, que sempre nos agradou, que sempre nos prestigiou, que nos ofereceu todas as possibilidades que a gente tinha de sair para fazer uma reportagem, de acompanhar, inclusive, no período carnavalesco, que nós fizemos muito carnaval também com São Luís, acompanhando praticamente todo o transcorrer do carnaval maranhense, desfile de escola de samba e tudo prestigiado por essas figuras. O rádio, naquele tempo, era muito mais interessante, que você buscava nas emissoras, nas outras emissoras, se você tinha mais possibilidade, você buscava os melhores de lá. Isso aconteceu muito com a Rádio Difusora e a Rádio Educadora. Nós trouxemos da Rádio Educadora porque já estava inclusive, trocando as audiências com a gente, ou melhorando, inclusive, nas audiências com a que nós tínhamos. O Jairzinho, por exemplo, que trabalhava de tarde, com um programa que ele tinha, que tinha maior audiência do que a gente. Nós somos obrigados a trazer o Jairzinho e oferecemos para ele, eu não, mas o diretor da rádio, ofereceu para ele um carro, e ele veio não só ganhando bem,
como também ganhou um carro. A mesma coisa aconteceu com o Juraci Vieira. José Ferreira, quando veio de fora para trabalhar na Rede Educadora, foi um narrador espetacular. Um narrador fazendo apresentação de rádio durante o período de meio-dia, ótimo. E nós sentimos que ele poderia, inclusive, dificultar a nossa ação no rádio. E nós fomos obrigados a buscá-lo também, e ele também ganhou uma caminhonete para vir trabalhar na Rádio Difusora. Então era essa forma que a gente era tratado. Uma forma dessa, em que você realmente tinha condição de trabalhar sentindo esse valor que lhe era oferecido, quando hoje você vai numa rádio para trabalhar, eu já falei aqui, você tem que comprar horário. E a partir do instante que você tem que comprar horário, você nunca é o mesmo narrador, você nunca é o mesmo comentarista, você nunca é o mesmo como locutor de rádio. Você está sempre pensando, né, no que você vai arranjar, onde é que você vai sair para conseguir nessa empresa ou naquela outra, a possibilidade de você pagar o diretor para poder fazer o programa de rádio. Então eu acho que é por isso que no meu entendimento, né, no passado, no tempo que eu trabalhei, né, você oferecia muito mais condições para que o apresentador, o locutor, pudesse trabalhar com mais tranquilidade.